Boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está demais. Temos aquele bate-papo de início de semana, cheio de motivação, trazendo aquela energia boa com ele, Carlos Campelo, que falou hoje sobre o processo. As pessoas é que elas acabam desistindo, acabam desestimulando. Aí fazem inscrição na academia, não vão mais na academia, porque querem um resultado muito imediato. Estão muito focados naquele resultado prático, imediatista, de aqui e agora. Né? E a vida não é assim. É um processo. O nome já diz, né? É um processo. Tem todo sentido agora, minha gente. Recebemos também Dr. Roberto Barreto, que está retornando ao Elgue Você, sempre com muita informação. E hoje batemos um papo sobre educação na saúde, prevenção e sustentabilidade. A gente conceber uma clínica sustentável, como é o caso da Vida, ela tem todo um histórico. Há mais de 20 anos, lá atrás, né? O nosso grupo, capitaneado pela Natasha, ela fez um projeto de um laboratório lá no ano 2000, que foi o primeiro laboratório no Brasil a ter certificação 9001 e 14000, que é cuidados com o meio ambiente. 2000? Nossa! Esse laboratório ele foi tão inovador na época que 3 anos depois ele já era líder de mercado. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E agora, no nosso programa, é aquele momento de alegria. Estamos iniciando essa semana e, logicamente, com ele, Carlos Campelo, mais um dia aqui, compartilhando seus conhecimentos. E eu sempre fico muito feliz em te receber, Carlos. Muito obrigado, Elga. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado a todas as pessoas que mandam mensagem com carinho, a gente recebe. E algumas a gente vai responder aqui durante os programas, que eu acho que é fundamental essa interação que a gente tem com o público. E é interessante também, Carlos, que vai nos dando um norte, né? Porque as pessoas compartilhando as suas dúvidas, seus questionamentos, nos direciona para falar do que eles querem ouvir, né? Querem ouvir e querem saber, ter mais informação. Concordo com você e assim, é fundamental que essa comunicação, como você falou, nos direciona, porque muitas vezes a dúvida de um pode ser dúvida de vários e pode estimular outras pessoas a também nos procurarem, saber, olha, eles não respondem, eles falam com a gente, né? E a gente se sente muito pleno, eu me sinto pleno, podendo ajudar as pessoas. Sim, porque às vezes as pessoas estão lá assistindo e não tem como bater aquela bola no momento, mas registrem, anotem, enviem suas mensagens. Que, olha, a gente faz questão, né, de estar aí respondendo e ajudando e contribuindo toda segunda-feira, para a gente iniciar a semana assim bombando, né, Campelo? Com certeza. Campelo, falamos aí sobre metas, viemos aí construindo uma série desde o início do ano. Sim. Para ajudar as pessoas a se direcionarem, a se planejarem para o ano ser produtivo, né? E a gente crescendo, evoluindo. E chegamos numa fase que é a do processo que você me falou. Sim, exato. Né? Construiu as metas. O processo seria essa caminhada, toda essa caminhada. O processo é toda a caminhada. A gente falou de hábitos também, de tudo que pode nos ajudar. Sim. E hoje a gente vai focar nessa questão do processo, acreditar no processo, acreditar naquilo que a gente está fazendo, que é fundamental, Elga, para que eu possa mudar, para que eu possa sair desse patamar e ir para outro na minha vida pessoal, profissional, seja social, espiritual. Eu tenho que acreditar no processo, eu tenho que entender e acreditar no processo que eu estou vivenciando. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa, né? Sim, claro, com certeza. Inclusive, tem aquelas dicas para você também entender se você está aí
fazendo tudo certinho no processo? O seu processo está ok? Tem sim. A gente já pode começar o seguinte. Olha só, se eu tô com fome e eu vou no mercado, o que acontece? A gente vai fazer compras, né? Vai comprar e vai comprar bastante. É igual chegar com muita fome pro almoço. Quem está de dieta... Mesma coisa. Se eu for chegar para fazer uma refeição e tiver com muita fome, eu vou comer mais do que eu preciso. Isso. Se eu for no mercado, se eu for com fome, eu vou comprar mais do que eu preciso. Esse mecanismo que a gente tem interno, ele funciona para todas as frentes que eu estiver me relacionando. É um fator motivacional. Se eu estou motivado com alguma coisa, eu vou ter aquela energia vai me retroalimentar para que eu faça alguma coisa, tanto para o bem, como para aquilo que não é tão bem. Né? Sim. Então, eu vou ter essa energia e essa energia que vai me conduzir muitas vezes a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de reagir às coisas que a vida nos oferece. E aí, vai passando os dias, né? Vamos dizer, você se alimentou com aquela refeição, você comprou no mercado, o que pode acontecer? Pode bater o arrependimento de você ter feito... Quase certo, né? Quando você exagera. Quando você fala assim, olha, eu fui movido pela emoção, eu não fui movido pela razão, acabei fazendo mais do que eu queria, né? Que deveria. Que deveria, isso. E também pode acontecer o seguinte, eu perder aquela energia, aí eu acordei num dia, aquela energia não está muito boa, né? Mas acontece, né, Campelo? Acontece. Eu, tipo assim, por exemplo, acontece comigo, mas eu assim, quando eu acordo e vejo, por exemplo, ou durante o dia, às vezes você até acorda bem, algo baixa a sua energia durante o dia, eu, tipo, chamo a minha atenção, você tá entendendo? Fala, opa! Não é por aí, não. A gente tem que ficar bem. Então, eu crio o mecanismo porque eu acredito que nós somos responsáveis, até por isso, né? Pelo seu estado de espírito. Isso, Elga. Eu tento me canalizar a minha energia e recuperar essa motivação. Elga, você falou uma coisa assim que é importante. Olha, na vida da gente, a gente vai ter perdas, a gente vai ter problemas, terão tempestades, terão coisas que vão fugir da nossa vontade. Sim. Daquilo que a gente acha que é certo, mas uma das coisas que a gente tem que buscar na vida da gente até pelo autorrespeito, é não responsabilizar ninguém, não culpar ninguém. Ninguém é culpado se alguma coisa não deu certo na vida da gente. Ninguém é culpado pelas coisas que não acontecem da forma que eu planejei, da forma que eu queria. Eu acredito muito que existe algo muito superior que nos mostra o caminho, que nos puxa, que nos resgata o caminho, e a gente tem que ser inteligente o suficiente para olhar para aquilo ali e ver, olha, é esse o caminho que eu tenho que trilhar. Dependendo da crença de cada um, eu acredito muito que seja Deus me mostrando muitas vezes o caminho. Lógico. Né? E é fundamental que a gente olhe para isso e entenda que tudo é um processo. E eu tenho que acreditar no processo. A vida é um processo. Sim. Eu tenho que acreditar nela. Eu tenho que acreditar que as coisas que vão acontecer vão ser para me beneficiar, vão ser para me melhorar, vão ser para me transformar como pessoas. Talvez eu vá andando e vou construindo e vou fazendo e o resultado não aparece. Não vem o resultado do jeito que eu quero, né? Qual que é a tendência, muitas vezes, da gente, se isso acontecer? A gente se desmotivar, a nossa energia baixar, né? O meu prato já esvaziou, já não estou mais com fome, aí eu não tenho mais expectativas. Então, o que pode acontecer na gente? Pode acontecer que, se eu me deixar me levar, de eu começar a potencializar o meu ato de procrastinar, de empurrar com a barriga, de me perder com situações supérfluas, de me perder com redes sociais em vez de enfrentar o problema, de me perder em fazer coisas que não vão me agregar e me perder em situações que não vão me aproximar cada vez mais daquilo que realmente eu quero. Daquela meta que eu prometi lá no início do ano. Né? Isso seria uma fuga, né? Vou fugir. Você está fugindo. Vou fugir. E até lembrando daquela energia do final do ano, que é aquela energia que a gente é contaminado
pelo final do ano, início do novo ano, tudo coisa nova, tudo novo, e a gente se movimenta para que as coisas aconteçam, né? Uma hora ela vai esvair, ela vai se dissipar. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou agir com isso? É acreditar no que eu estou fazendo, é não responsabilizar ninguém, é saber de mim qual que é a minha responsabilidade e o que eu tenho que melhorar e modificar em mim, né? Talvez não seja nenhuma coisa que você tenha que melhorar ou eu tenha que melhorar, talvez seja até Deus mostrando, olha, vai porque esse caminho aqui, esse caminho que você está querendo não é o caminho certo. Com certeza. Às vezes eu acredito que as pessoas vão também se conectarem com isso. Já aconteceu na vida de muita gente. Nem todo mal é mal, né? Às vezes a situação se pinta de uma forma e você se desespera. Nossa, perdi esse emprego, ou esse projeto não deu certo, ou esse relacionamento, sabe? E aí passa um tempo, você fala, graças a Deus, né? Que maravilha que aconteceu. Até aquelas situações realmente mais drásticas. E se você conseguir olhar para trás, às vezes você vai ver que aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Te fez crescer, te fez evoluir. E quando você consegue ter essa percepção, é que a mágica acontece. Você fala assim, nossa, olha só, sofri muito com aquilo, mas consegui fazer do limão uma limonada. Entendi o chamado, entendi onde eu estava errando. Sim. É mais ou menos isso, né, Campelo? É exatamente isso. É a gente se transformar como pessoa e crescer como pessoa e olhar assim. As suas experiências de vida fazem você evoluir, mas quando você tem esse conhecimento, você presta atenção em tudo que está acontecendo, sabe? Isso aí você é dono do seu destino, das coisas que acontecem, então você faz essa reflexão da sua própria vida. Isso aí já está aqui, né? Está tudo aqui, ó, fácil, é só a gente parar e refletir e não levar a vida no automático, assim, sem saber o que está acontecendo. Parar de ficar procurando responsabilidades ou culpar, né? E assim, Olga, você fala até muito bonito, né? Oh, meu Deus! Você me inspira, Campelo, você me inspira. Me faz, sério, refletir, assim, e eu gosto muito, porque quando você fala, as coisas vão fazendo sentido para mim, sabe? Então eu acredito que o sentimento que as pessoas têm de casa é o mesmo. Entende? Parece que está falando para mim. Eu falei, não, eu vou falar. Campelo, vamos aproveitar esse clima e chamar o intervalo. Mas olha, a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta aqui com ele, Carlos Campelo, que nos coloca aí conectados a essa nova oportunidade de uma semana se iniciando, cheia de motivação. E é isso que eu acredito que nós dois fazemos todas as segundas-feiras. Criar, sabe essa energia, Campelo, que você fala da virada de ano, que as pessoas contagiam? É essa mesma que eu quero trazer todo início de semana, toda segunda-feira aqui juntinho de você. E a gente vai trocando energia aqui, um vai segurando o outro. Sim, claro. Tipo assim, é a parte mágica, né, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo e eu fico muito feliz. Campelo, vamos dar sequência aí no processo. Isso, Elga. Olha só, por quando a gente fica falando processo, mas que processo que é esse? Vamos lá. Se eu quero emagrecer, tá? Que é uma coisa que é mais falado, né? Eu vou na nutricionista, no nutrólogo, ele me passa o meu plano. Ele me passa todo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Ah, eu quero fazer atividade física, eu vou lá no profissional de educação física, ele me passa todo o programa que eu tenho que fazer. Ah, eu quero passar num concurso, eu vou lá, eu vou buscar um professor, ele me passa todo o conteúdo que eu tenho que estudar. Eu tenho já em mãos as ações, as etapas, os passos que eu tenho que fazer.
né? Tanto para emagrecer, como para fazer atividade física, como passar no concurso, entre outras coisas. Então eu tenho o plano que eu tenho que fazer, como que eu tenho que seguir, o passo a passo que eu tenho que seguir. Tá, num belo dia, por exemplo, estou estudando para um concurso, eu vou e faço o concurso e não passo. Fiz uma prova, teste, seja lá o que for, não tirei uma nota boa. São as provas, as provações, né? As provações. Eu estou querendo emagrecer, eu fui lá, me pesei na balança e não emagreci. Nem uma grama. Nenhuma Isso é grama. irritante. Eu fujo da balança. Você vai lá, tá passando fome, né? Não emagreceu nenhuma grama. Eu falo, meu Deus, não tem chance. O que tá acontecendo? Então, uma atividade física, vou lá, eu vou um dia na academia, já fico me olhando no espelho para ver se cresceu um músculo, né? Eu que pratico corrida, num determinado dia, num treino, não saiu legal. Não fiz um tempo legal, não consegui. Isso é fato, já aconteceu comigo. Sim. Né? Que eu tenho toda uma planilha, eu tenho todo um processo a seguir. O que pode acontecer se durante o caminho, durante o transcorrer do caminho, que a gente está chamando do processo, alguma coisa não sair da forma que a gente queria? O que pode acontecer? Eu vou desistir do concurso? Eu vou desistir de emagrecer? Eu vou parar de ir na academia? O problema é que algumas pessoas querem imediatismo e param. Isso, sabe? Eu acredito que esse choque que elas têm de algo não dar certo, sabe? Também é a desculpa para desistir. Eu tô tentando aqui, não tô emagrecendo, então vou ser feliz, vou comer. Você está entendendo? Então é que ela realmente não era a felicidade que ela busca, não é se sentir bem, leve, estar... Porque na vida é troca de prazeres, né? Isso, Campelo. Eu quero me sentir bem, estar vestindo uma roupa e olhar no espelho e falar... Você está demais, né? Você tem aquela emoção e é um prazer da vida. Ou você quer sentar num prato e comer. Então, não tem como ter tudo. Exato, é um prazer da vida também. E o prazer daqui a aqui, né? Como as pessoas falam, é só isso aqui, já acabou, né? Depois você se sente mal. Se exagerar, acaba se sentindo mal. Isso. Então, dentro desse processo, vão acontecer essas coisas, esses dias que não vai estar bem. Sabe? Não vai ter o resultado que quer. Aí eu vou desistir? Jamais. Né? Mas o que acontece com as pessoas é que elas acabam desistindo, acabam desestimulando. Aí fazem inscrição na academia, não vão mais na academia, porque querem um resultado muito imediato. Estão muito focados naquele resultado prático, imediatista, de aqui e agora. Né? E a vida não é assim. É um processo. O exato. nome já diz, né? É um processo. Fez todo sentido agora, minha gente. É um processo. Isso. Não tem como chegar, malhar o braço hoje e já ver o músculo crescer. É isso que as pessoas querem. Exato. Um dia atrás eu falei isso, né? As pessoas malham, eu já estou olhando no espelho. Olha, será? Né? E vai acontecer. O exemplo meu, eu estava treinando para uma maratona, 42 quilômetros. Eu fui fazer um treino, o treino eram 21 quilômetros. Ou seja, para quem vai correr 42, 21 é um treino simples, né? Eu estava treinando, estava preparado, tudo mais. Eu chegou no 17º quilômetro, num treino que eu estava fazendo confortável, num treino que não estava assim, nada exagerado, não estava exigindo nada de mim. No 17º eu travei. Olha Simplesmente eu travei. Né? E aí você o que vê vem? Que pode acontecer com qualquer. Pode, e aconteceu comigo, isso é fato, aconteceu comigo. Aí eu fiquei assim, caramba, eu travei no 17, daqui uns dias eu vou correr 42. E se eu começar, e se eu não der conta? E eu não vou dar conta, se eu não der conta de correr 17, nem 21, corri só 17, estou passando mal, não vou conseguir correr 42. Se eu ficar com essa energia, se eu ficasse, porque isso é fato, isso aconteceu, se eu ficasse com essa energia, eu não ia conseguir fazer a minha prova-alvo, que era correr aos 42. Eu quero saber o que você fez. Porque existem algumas válvulas de escape para você sair dessa situação, sabe? Uma dicasinha, por exemplo, você aplica algo diferente que você consegue sair dessa... É uma arapuca isso aí, né? É uma arapuca e empurra a gente para baixo, tá? Isso. Empurra e dali para a gente desistir, de parar, de mudar, que você chamou muito bem de fuga, Sim. vai acontecer. Elga, é acreditar no processo e acreditar o seguinte,
meu modo de pensar, tá? A vida, ela é feita de altos e baixos. Esses altos e baixos, eu posso chamar de momentos alegres e momentos não tão alegres, que a gente pode até chamar de momentos tristes. Mas porque eu estou passando por um momento triste, significa que eu sou infeliz? Eu acredito que não. Eu acredito que o conceito de felicidade e alegria, elas estão em patamares diferentes. Sim. Eu posso estar num momento triste, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa agraciada pela vida. Eu sou uma pessoa agraciada pela família que eu tenho, né? E diga de passagem, eu não estou passando por até por um momento com certeza muito bom. Eu perdi minha irmã. Já que você adiantou e compartilhar isso com a gente e com o público, né, Campelo? Meus sentimentos, né? Obrigado. Você perdeu a sua irmã e está aqui com a gente, né? Hoje. E é perceptível, né, que você não está soltando fogos, está num momento delicado, sentimental, né? Mas você está aqui firme e forte e tipo, compartilhando com a gente, eu fico muito feliz. Eu agradeço o carinho de todos. E assim, é a vida, né? É a vida, é uma coisa a gente tem certo, que a gente vai chegar a esse momento. Eu acredito muito numa vida pós-morte, então isso me dá até um conforto. Né? Conforto, eu também. Mas a gente não deixa de sentir, né? Não tem como deixar de sentir. E isso me leva cada vez mais a pensar e contribuir isso, não só para comigo, e contribuir para que todos... gente, a gente vai ter momentos na vida da gente que vão deixar a gente triste, né? Tipo, eu tô triste, mas nem por isso eu vou falar assim, eu tô infeliz, né? Muito pelo contrário, você é uma pessoa que é feliz e que inspira felicidade em todos nós. E eu acredito que até essa forma de você viver a sua vida sempre contribuindo e se doando é um caminho que te torna mais feliz ainda, né? É uma energia que é muito, muito forte você fazer o bem para outra pessoa. Então, você se sente mais feliz, né? E é isso. E eu acredito no processo. Eu acredito na forma que eu estou vivendo, eu acredito na forma que eu estou fazendo. Eu acredito que tudo na vida da gente é para mostrar um caminho para a gente melhorar. A gente tem que estar atento aos sinais. E quando a gente vem falando aqui do processo, é para a gente refletir realmente. Refletir que a vida da gente, em tudo que a gente for fazer, vão ter momentos que a gente pode considerar que são tempestuosos, momentos difíceis, com obstáculos. E esses momentos é o que vai fazer a gente se tornar cada vez mais forte, cada vez mais humano, cada vez conseguir trabalhar mais a empatia, de se colocar no lugar do outro e ajudar o próximo. E assim... E quando eu venho falar de felicidade, até para uma amiga minha, ela tem certeza que ela está assistindo, e eu falei isso para ela. Qual é o nome dela? Tá bom, não pode falar, né? Ela a sabe gente que compreende, né, Campelo? Não vou invadir a sua privacidade. Que eu falei para ela, felicidade, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa conquistadora, você é uma pessoa merecedora, você está com o fogo da vida em você. E talvez a gente possa olhar a felicidade e se perder e colocar num bem material, né? Nisso aqui, eu quero isso aqui para mim. E se isso aqui se quebrar? Sim. Isso aqui deixar de existir, eu vou deixar de ser feliz? Não, a felicidade é a gente estar vivo. Né? Com certeza, tem uma oportunidade aí. Oportunidade para a gente fazer tudo. Fazer saúde. E melhorar cada vez mais. Né? E acreditar que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão para ser. Por isso acredite no processo, acredite em você, acredite na sua vida, acredite nas coisas que você faz. Se você faz com amor, se você faz com maestria, se você faz com carinho, se você faz com empatia, eu tenho certeza que Deus vai mostrar o caminho, tanto para mim, quanto para você, como para todos vocês, o caminho certo que a gente tem que seguir, e não se apegue a pequenos deslizes que podem ter na vida para você fugir daquilo que é o teu propósito, que é você viver uma vida feliz. Nossa, maravilhoso, Campelo. E eu acredito que você pode me dizer se é certo ou não,
que quando você chega nesses momentos que te travam, que você está ali no processo e você, por algum motivo, acha que você não está evoluindo, ou no caso do emagrecimento, não emagreceu nem 100 gramas, eu acredito que seja um momento que você pode dar mais um salto. Você sobe um degrau quando você ultrapassa, você consegue vencer isso. Você fica mais forte no seu propósito, né? Sim, você vai perceber que você pode, que você consegue, que você tem força. E algumas vezes, Elga, a gente lembrar que o nosso cérebro é social, você encontrar uma pessoa que vai dar uma palavra amiga, que vai te ajudar naqueles momentos que você tá na energia meio caindo, coisa parecida, que vai te levar, você encontrar uma palavra amiga é importante, porque isso também ajuda a gente se rodear de pessoas boas que incentivam a gente. Sim. Então, se naquele dia, do tipo que eu corri 17 quilômetros, que eu não cheguei bem, eu tinha um grupo de pessoas lá que me motivaram, que falaram para mim, você consegue. Foi só um dia, isso foi só uma experiência que você teve hoje, que não foi muito legal. Sim. Né? Que não foi muito legal. E na semana seguinte eu fui e corri 30 quilômetros super bem, né? Olha para só! você ter uma ideia. E assim, e se eu não me experienciasse, se eu não fosse atrás, se eu não corresse atrás daquilo que eu acredito, daquilo que é meu objetivo, daquilo que eu penso que é o melhor para mim, sem prejudicar, lógico, a ninguém, né? Eu poderia nem ter ido correr na semana seguinte e ter vencido até uma distância que eu nunca tinha corrido na época. Superado, né? Então, o recado não pare no primeiro obstáculo, né, Campelo? Perfeito, Elga. Não pare no primeiro obstáculo, Perfeito. gente. Perfeito. Né? E se precisar de uma palavra amiga, procure ou conte com a gente aqui toda segunda. A gente tá aqui cheio de energia, né, Campelo? Olha, Campelo, eu não tenho palavras para te agradecer, que mesmo você numa situação delicada, né, na sua família, e você ainda veio aqui e está aí se doando pra gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela dedicação, comprometimento que você tem com o Elga e você e os nossos telespectadores. Eu que agradeço a todos. Muito Obrigada. obrigado. E o Elga e você continua, hein? Tem muito mais. Fique aí que a gente já volta. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo muito interessante, porque estamos recebendo novamente, eu estou muito feliz, Dr. Roberto Barreto. Eu estou muito honrada de tê-lo novamente aqui no programa. Quem está honrado sou eu. Seu programa sempre um sucesso. E mais uma vez aqui, é um prazer enorme estar aqui com você, Elga. Eu fico muito feliz. Nós que ficamos, né? Eu, nossos telespectadores, porque o senhor sempre traz muita informação, é um bate-papo assim muito interessante. Falando de bate-papo interessante, o senhor esteve da vez passada, falamos de exames, diagnósticos, tecnologia, né? Na área gastroenterologista? Gastroenterologista e endoscopista, sim. E endoscopista, falamos né? bastante sobre prevenção de câncer de cólon, de reto, sobre cápsula endoscópica, que foi, assim, interessantíssima aquela entrevista. Recebemos várias mensagens. Que bom, que bom. Sim, mas hoje nós vamos navegar, porque o senhor, além de médico, o senhor também é um empreendedor e está aí fazendo um trabalho fantástico, né? Com um pensamento, eu acredito assim, que temos que veicular e deixar isso com mais visibilidade, fazendo um alerta para que outros empresários tenham a mesma visão, que é a visão da sustentabilidade, da educação à saúde, né, doutor? É verdade. Assim, existe uma disruptura muito forte na medicina, em especial nos últimos 5 anos, né? E nós, como empresários na saúde, nós estamos atentos a esse movimento. Então, há mais ou menos 20 anos atrás, é um tempo razoável, né? 20, 22 anos atrás, nós iniciamos aqui em Cuiabá com o conceito de medicina diagnóstica, ou seja, todos os exames em um único lugar. Era fantástico naquela época, né? Veja a comodidade, os pacientes iam em um único lugar, eles faziam vários exames, mas as coisas evoluíram, as coisas mudaram. Hoje esse conceito não satisfaz mais o paciente quer resolver a vida dele, não só com exames, mas ele quer estar no lugar que possa fazer todas as consultas médicas em um único lugar.
É importante também nesse novo conceito, que é um conceito que a gente considera inovador, que tem atitudes preventivas também, né, com esses pacientes, Sim. com vacinas, né? E a gente sabe que vacina não é só para o recém-nascido. É para o recém-nascido, é para a criança, é para o adolescente e para o adulto. Né? Também aquela pegada do check-up. A gente sabe que o tempo hoje é valioso, principalmente para um grupo de executivos que muitas vezes saíam de Cuiabá para ir para São Paulo fazer check-up no Sírio, no Einstein. Com certeza. Então a gente acaba conseguindo montar protocolos de acordo com sexo e faixa etária. São protocolos muito bem delineados a nível nacional e internacional, em que essas pessoas conseguem fazer todas as consultas e exames em um único lugar, em um único dia. Isso poupa tempo dessas pessoas, né? Com certeza. Aliado a esse conceito de prevenção, o conceito de educação médica continuada. Então, a gente precisa ter nesse nosso espaço palestras educativas para os nossos colaboradores, para os nossos pacientes e para a comunidade. Isso é importantíssimo. Então, essas palestras são abertas. A gente tem o exemplo clássico do Outubro Rosa, né, que é a prevenção de câncer de mama. Essas campanhas, né, mensais, todo mês. Sim, todo mês. Cada mês tem uma simbologia. Isso. Novembro é o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Janeiro, prevenção do suicídio, enfim. Como nós temos uma equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer palestras abertas para a comunidade e educar essas pessoas, né, na prevenção, o que é extremamente importante. E a gente não pode deixar de mencionar aqui o conceito da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela tem que entrar nessas novas empresas ontem, não é amanhã, é ontem, porque isso é urgente, a gente não pode esperar mais. Nossos filhos e nossos netos, se nós já estamos sofrendo os efeitos da devastação ambiental. A gente teve recentemente um evento aqui no Pantanal no ano passado que foi catastrófico. Que ainda não passou, ainda está sofrendo. Os animais ainda estão precisando de ajuda. Recuperar, As pessoas acham que passou aquela época, parou de ver que estava fogo, tudo incêndio, pronto. Não, mas isso aí eu acredito que vai durar anos para se recuperar. Né? Inclusive, esse ano o regime de chuvas ainda não está normal, né? Quer dizer, complicando ainda mais, retardando ainda mais essa recuperação. Doutor, eu acredito que na visão de empresário, a sustentabilidade não é algo que, financeiramente falando, seria algo que aumentaria o custo, entendeu? Então, como incentivar as pessoas a olhar pensando no futuro? Pensando no futuro. A gente tem que pensar nos nossos filhos, a gente tem que pensar nos nossos netos. Na continuidade. Netos, né? Quando você faz uma clínica, que ela sai do zero, e que você já faz ela pensando num projeto sustentável, o próprio prédio ele já é um prédio que tem que ser concebido do ponto de vista da sustentabilidade. Então, é um prédio que tem que ter muita iluminação natural, né? É um projeto que tem que ter captação de água da chuva para servir os bombeiros e para irrigar a jardinagem. É um projeto que tem que ter 100% das luzes LED com altíssima eficiência, 95% de eficiência. É um projeto que contempla energia solar, que é uma energia limpa, né? É um projeto que prevê uma estação de tratamento subterrânea de 50 mil litros, no nosso caso, com uma estação enorme, que a gente trata todo o resíduo e a gente faz a nossa parte. A gente coloca esse resíduo tratado no meio ambiente. Que maravilha. Se o poder público não faz a parte dele, a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, esse projeto que concede sustentabilidade a uma clínica de saúde, que aliás é mais importante ainda que as clínicas de saúde sejam sustentáveis, porque retorna a saúde ali na frente. Com toda certeza. Agora, obviamente que se a gente for pensar no custo do investimento, a gente não vai fazer, mas a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que olhar para a comunidade, a gente tem que olhar para o futuro, né, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e todas as pessoas que são empresárias, que empreendem, em especial na área de saúde, tem que ter um olhar atento para a sustentabilidade. Isso é crucial hoje. Mas no caso do senhor, a clínica é a Vida, né? É a Clínica Vida. Clínica Vida. O senhor teve uma visão, né? Porque além de médico, o senhor é empreendedor, montou a Clínica Vida pensando na sustentabilidade, na educação, abrangendo todas essas questões, e o senhor fez algo, inverteu o fluxo, como o senhor me falou. O senhor abriu a clínica em Várzea Grande e hoje os cuiabanos que estão indo lá até a clínica. Então é algo que está retornando, né? Sim, com certeza.
existe um histórico de aprendizado, né? Quando a gente fala, a gente conceber uma clínica sustentável, como é o caso da Vida, ela tem todo um histórico, e há mais de 20 anos, lá atrás, né? O nosso grupo, capitaneado pela Natasha, ela fez um projeto de um laboratório lá no ano 2000, que foi o primeiro laboratório no Brasil a ter certificação 9001 e 14000, que é cuidados com o meio ambiente. 2000? 2000. Nossa. Esse laboratório ele foi tão inovador na época que 3 anos depois ele já era líder de mercado. 8 anos depois, ele foi adquirido pela maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, que é a DASA, né? Então isso tudo serviu de base e de aprendizado para que ali na frente, quando a gente resolveu empreender de novo, né, o grupo, ela, o Leonardo, eu, né, e várias outras pessoas, vários parceiros, são mais de 146 médicos que trabalham na clínica, psicólogos, enfermeiros, enfim. Sim. É um núcleo muito forte, é um núcleo multiprofissional. Quando a gente resolve empreender, a gente já tinha uma longa trajetória, Lógico, né, bagagem, de pensamento, aí, de sustentabilidade. Então, esse projeto já nasce sustentável desde a concepção. O prédio já nasce sustentável. Então, isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E a gente teve a felicidade de executar. E aí você fala que a gente vai para Várzea Grande. Isso é muito interessante, porque também quando a gente resolve colocar esse projeto em Várzea Grande, e que aonde colocar uma clínica desse porte? Eu falei, Primeiro momento, né? Fala, não, é Cuiabá. Naquele primeiro momento é Cuiabá, mas eu falei, não, nós vamos para a segunda cidade do estado em termos populacionais e para o terceiro PIB. Nós vamos atravessar a ponte e ir para Várzea Grande. Algumas pessoas, você está louco, como é que você vai montar uma clínica dessa em Várzea Grande? Enfim, eu não tinha dúvida que ia dar certo, porque eu tinha certeza que nós íamos fidelizar os varzeagrandenses que amam a clínica e nos receberam muito bem. Eles têm um carinho tão especial pela clínica que assim, nos emociona, porque eles ficam... É impressionante como eles ficaram gratos por a gente ter montado um empreendimento desse lá. E, na realidade, não é a questão da gratidão, é a questão de entender que eles necessitavam de uma estrutura com qualidade. E lá naquela ocasião, em uma das entrevistas que a gente dava, eu dizia, olha, culturalmente os varzeagrandenses atravessam a ponte, a gente vai inverter o fluxo, os cuiabanos vão vir para Várzea Grande. A gente fez tantas coisas diferentes na clínica, tem tantos projetos diferentes que... Realmente, o que acontece hoje é que 40% dos nossos pacientes são de Cuiabá. Olha só. É muito gratificante, ou seja, a gente não... no início, até alguns falam, mas em Várzea Grande, até eles conhecerem. Depois que eles conhecem, falam, doutor, eu nem discuto mais isso, eu venho direto para cá, eu gosto de ficar aqui, as coisas se resolvem muito rápido aqui. E o boca a boca, né? Você vai lá, é bem atendido, tem aí tratamentos e na questão também educacional, algo que você não vê em todo lugar que você chega aqui. Aliás, eu ainda nunca vi, porque eu não visitei ainda a clínica. Eu já te convidei para você ir lá tomar um café conosco. Mas essa concepção de diagnóstico e saúde, ou seja, a gente sair daquele conceito de medicina diagnóstica, são todos os exames em um lugar só, e avançar com consultas médicas em um único lugar, mas prevenção, educação, sustentabilidade. Esse é o modelo, apesar de eu estar falando isso com tanta clareza, né, aqui na nossa cidade, esse é um modelo que não é consistente nem no Brasil. Agora, sério, doutor? Agora que essa empresa, que é a maior da América Latina, que adquiriu lá o nosso laboratório lá atrás, ela em São Paulo, nas unidades de medicina diagnóstica, ela está erguendo os blocos de consultórios. Ou seja, ela está fazendo o caminho que a gente já fez aqui há 3 anos atrás. Ela percebeu que esse conceito de diagnóstico e saúde, ele é crucial hoje para o momento que a gente vive na medicina. Com toda certeza. Mudou, né? E esse é o conceito, eu não tenho dúvida que esse é o conceito novo, esse é o contexto que veio para ficar. E tem que evoluir com prevenção, com vacinas, com check-up e a palavra mágica, sustentabilidade. Os projetos têm que ser sustentáveis. Com certeza. Doutor, é engraçado, o senhor inaugurou a clínica em 2017, muito antes da pandemia, né? E agora o mundo está com a visão à saúde, né? E tipo, ao diagnóstico, vacina, o mundo só se fala nisso. Por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo. O senhor teve essa visão em 2017, hoje a clínica já tem 3 anos. 3 anos. Eu quero que o senhor comente um pouco mais sobre isso, mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho que a gente já volta. Estamos
Estamos de volta hoje, recebendo ele novamente. Que felicidade, Dr. Roberto Barreto. Obrigada novamente por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Doutor, que bate-papo interessante demais. É muito bom ter essas informações, poder passar esse olhar, essa visão e disseminar esse sentimento nos nossos telespectadores, que até cobrem, né, os empresários, exijam isso, e os próprios empresários que estão nos assistindo, para ter essa visão de futuro. E finalizamos o bloco anterior falando que o senhor inaugurou a clínica em 2017, muito antes da pandemia, e agora o mundo mudou, né? O mundo viveu aí essa pandemia mundial, né? Que mudou a vida do mundo inteiro, a visão de mundo agora, tudo é diferente, tudo mudou, né, doutor? Tudo mudou. E como foi para a clínica quando chegou esse momento? Nós tivemos um impacto muito forte, não só a saúde, todos os setores, né? Você já falou que a pandemia, ela mudou a forma da gente viver, da gente se relacionar. Isso. Nós latinos gostamos de nos tocar, a gente não consegue mais. Porque, hoje é o soquinho, né, gente? Pois é, doutor? chutinho, soquinho, quer dizer, é um negócio que para nós latinos é muito difícil. Muito. E em março, eu lembro muito bem, em março, o nível de desespero era tão grande que na área de saúde, nós, médicos, estamos preparados para esse tipo de embate. Sim. É saúde. Nós temos que atender os nossos pacientes. Estão lá, né, na linha de frente. Na linha de frente. Mesmo. E aí, em março, aquele desespero, vamos fechar, o setor de saúde inteiro, o ambulatorial, fechou na rede privada, ficou só os prontos atendimentos. Um insight. Eu, a Natasha e o Leonardo sentamos na clínica e falamos, meu Deus, nós somos saúde, a gente não pode fechar, a gente tem que prestar um atendimento com todas as medidas de proteção para os nossos colaboradores, para os nossos médicos, para os nossos pacientes. Mas tem que ter um atendimento ambulatorial para esses pacientes. Esses pacientes estavam simplesmente indo para o pronto-socorro, pronto atendimento, o pior lugar para si. Por quê? Se não estavam doentes, ficavam. E se ficavam, contaminavam outras pessoas. Falaram, olha, está errado. A gente começou fazendo teleorientação no nosso call center, só orientava, a maioria dos pacientes eram teleorientados, depois a gente criou um fluxo muito bem feito, como eu disse, para proteger colaborador, médico e paciente, e montamos um núcleo de atendimento com os nossos médicos da família, o Germano aí brilhou profundamente, fora do espaço físico da clínica, montando um ambulatório no estacionamento da clínica, com drive-thru para coleta de sangue, um fluxo diferenciado para a realização das tomografias. Foi uma coisa assim excepcional. Foi uma logística assim. Detalhe. E as pessoas que precisavam de atendimento, inclusive aqui em Cuiabá, não tinham, porque as clínicas estavam fechadas, elas iam para lá. Mas foi uma coisa assim, foi muito gratificante para a gente, porque a gente conseguiu atender essas pessoas. E aí, fora as questões políticas, porque médico não pode nessa hora ser político, eu fico zangado com esse politismo. É tratamento precoce, não é? Não, você tem que atender o paciente. Sim. Né? Obviamente que durante uma pandemia, uma doença que você conhece pouco, as verdades não são absolutas, essas verdades elas vão aparecendo ao longo dos meses, Era muito desconhecido, né? Foram aparecendo. Então, vamos deixar de ser crítico com as pessoas, vamos deixar as pessoas tratarem, atender, o paciente precisa ser atendido da melhor forma possível, com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Sim. Então, esse núcleo de atendimento, ele acolheu esses pacientes de uma forma humanizada, atendeu muita gente, ajudou muita gente, e nos colocou em um patamar muito adiante, porque a gente acabou, parece brincadeira, mas a gente acabou ficando mais conhecido ainda, porque o fluxo de pacientes Covid é enorme. Com certeza, as pessoas todo mundo iam estava lá amedrontado. Todo mundo com medo, elas eram acolhidas, Sim. com um fluxo muito bem desenhado para proteger essas pessoas e os outros que não tinham. Faziam os exames, tinham que fazer, uma agilidade. O nosso setor de radiologia foi fantástico, porque esses meninos conseguiram se desdobrar, eles soltavam os laudos na internet em uma hora e meia. Laudo, tomografia. Isso faz muita diferença, porque quanto antes... Porque na realidade, como a clínica é integrada com a radiologia, então, na realidade, a gente, até lá no núcleo de atendimento fora, os computadores eram interligados com a radiologia, então ele já via as imagens online, naquele momento ali. Então, isso agilizava muito o atendimento. A coleta dos PCRs eram feitas ali no estacionamento. Então, foi uma logística muito bem feita que facilitou atender e tratar esse paciente da forma mais adequada naquele momento, porque o tratamento ele evolui e muda, né? Sim, e salvou muita vida. muita Porque o Covid, o senhor é especialista, é médico, sabe dizer muito mais, mas a impressão que nós temos é que quanto antes você
diagnosticar, você tomar os medicamentos, né, já começar a se tratar, a chance de evoluir a doença é muito, e evoluir para um quadro grave, né, é muito menor. Isso faz total diferença. Você tratar por fase, né, você está acompanhando o paciente de perto, às vezes é uma alteração discreta que você consegue atender esse paciente, você intervém precocemente, você consegue evitar um desfecho desfavorável. A gente viu muito isso, muita gente conhecida. Aconteceu demais. Muita gente conhecida. E as pessoas também tinham medo de procurar, e aí, no começo, o Fica em Casa foi para todo mundo, as pessoas não saíram de casa, eu acredito que isso aumentou muito a mortalidade. Eu acho que o Fica em Casa teve a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é que segura um pouco a transmissibilidade, mas a parte negativa é que ficou em casa quando tinha que estar vendo o médico para tratar no momento correto. Então, é a falta de conhecimento, a falta de informação, é a falta de vivência de todos nós, né? A insegurança que gerava. Então, tudo isso trouxe problemas, né, que a gente hoje... É fácil a gente olhar no retrovisor também, né? É verdade. Mas naquele hora momento vamos era de ver... total insegurança. Não, eu tinha colegas desesperados, eles ficaram aterrorizados. Falei, rapaz, você é médico, Sério, tenha calma. Vamos com calma, vamos nos proteger, vamos usar as medidas protetivas, mas vamos ter que atender os pacientes. Não, desespero generalizado, inclusive na classe médica. Olha só, mas é que... como você não tem todas as informações, você fala, nossa, eu estou me colocando em risco. E não só a mim, mas a minha família, porque o médico ele volta para casa, né, doutor? Sim. Esse é um problema sério, né? Aí existiam vários programas, inclusive aqui em Cuiabá, médicos ficavam hospedados em hotéis. Foi positivo, sim. Mas chega um momento que a transmissibilidade desse bichinho é tão danada que é difícil de você conter, né? Mas é claro, não dá para aglomerar como as pessoas estão, inclusive agora no carnaval. Eu acredito, o Fica em Casa agora faz bastante sentido, né? Que já estamos numa fase mais amadurecida, todo mundo com informação. Vacina, doutor, e aí, está confiante nas vacinas? Muito confiante. E essa é uma questão que não pode ser politizada. Hoje nós temos no Brasil aí 2 vacinas já liberadas para uso, várias outras em processo de liberação. E eu brinco que até o meio do ano nós vamos ter dezenas de vacinas. Não é uma nem duas, são várias. E se essas vacinas forem efetivas, gente, tem que tomar a primeira que aparecer. Com certeza. Porque quando a gente vacina um número grande de pessoas, a gente bloqueia a transmissão do vírus. É a única forma de você segurar essa pandemia. E não imaginem que mesmo com a vacina, que a gente vai debelar por 100% a vacina, essa doença não. A gente vai continuar com ela de uma forma endêmica, com incidência mais baixa, mas vai continuar. Mas tem que acabar com essa quantidade enorme de pessoas, né, que estão sendo contaminadas, estão adoecendo e estão ocupando os hospitais. Esse é o grande problema, sobrecarga de hospital. Né? O senhor acredita que a Covid vai ser igual a H1N1, que ela está aí, ela existe, eu acredito que ela vai persistir, desculpe te interromper, eu acredito que ela vai persistir durante muito tempo, só que com uma incidência muito mais baixa. A vacina ela vai segurar essa multidão de pessoas que estão aí contaminadas nesse momento, mas a gente não vai conseguir se livrar por completo do Covid em um curto prazo. Então o Covid ele vai estar aí nos incomodando. Vai estar incomodando a gente por algum período. E essa estabilidade, agora começou a vacinação, agora já tem a segunda dose também, né? Sim. De algumas vacinas, são todas... As que nós temos hoje são 2 doses, mas tem vacinas para chegar aí que é uma dose só. Uma dose só? Olha que maravilha. Mas o senhor acredita que vamos ter uma normalidade daqui a quanto tempo? Uns 2, 3 meses, pela experiência do senhor, ou muito mais? Não, eu tô relativamente, apesar do índice de vacinação ainda ser baixo, 2,5% ontem no Brasil, mas com essa quantidade de vacina que está chegando aí, algumas vão ter que ser liberadas, inclusive a Rússia, que me surpreendeu. Eu tinha uma certa desconfiança com a Rússia, mas quando saíram os primeiros trabalhos, ela é efetiva mesmo. Ela deve estar entrando no mercado e outras mais. Eu acredito que até o meio do ano a gente vai ter uma taxa vacinal significativa e no segundo semestre a gente começa a pensar em voltar a uma proximidade da normalidade. Eu acho que o Natal do ano que vem, o Natal desse ano... Olha, que maravilha! Eu acho que o Natal desse ano já será diferente. Doutor, essa é a minha impressão. Olha, eu fico muito feliz porque só de ter uma vacina com menos de um ano,
né? E ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Na realidade, o histórico das vacinas, lógico que estamos vivendo um outro momento, a tecnologia está aí, é novo mundo. Porém, eram 3, 4, 6 anos, eu ouvi falar, para se desenvolver uma vacina. Exato. Mas eu acho que com a pandemia, foi uma pandemia tão violenta, né? Tão Todo violenta mundo se que a mobilizou. informação, ela interagiu tanto, né? As cabeças pensantes da ciência, Sim. né? E a tecnologia que a gente tem, isso realmente propiciou que fosse um negócio assim fantástico. Eu lembro que eu estava chegando de viagem em janeiro, né, de 20, né, nós viajamos e tal. É verdade. Se falava e tal, em 2020. março a coisa pegou aqui, e aí começou a se falar em vacina. Eu falei, cara, mas vacina. Vixe, para falar em vai demorar. vacina. Mas enfim, gente, nós estamos aqui já em janeiro no Brasil, o Brasil começou atrasado por questões políticas, né? Sim. E a gente já está aí, em janeiro a gente já começou a vacinar no Brasil, atrasado, vários outros países começaram em dezembro ainda de 20, né? Então foi uma bela de uma surpresa para todos nós. Nossa Senhora, eu nem acreditei, sabe? Eu falei, será que vai liberar e tal? Aí fez o pedido lá emergencial, falei, será mesmo? A gente nem acreditava e agora é uma realidade, já está vacinando aqui. Doutor, voltando na Clínica Vida, de todas essas mudanças, o que o senhor vai levar, mesmo com essa normalidade que está aí caminhando para voltar, né? O que ficou? O que fica é que a gente cada vez mais precisa pensar na integralidade do paciente, né? Na humanização. Eu acho que a medicina, ela perde muito ela perdeu muito nesses últimos 10 anos, por várias razões, inclusive por essa abertura indiscriminada de escolas médicas. O senhor havia me falado que hoje aconteceu. O crescimento das nós faculdades saímos de medicina são muito grandes. 73 escolas médicas em 93 para 304. 73 de 73 escolas médicas para 304. Então isso Muita acaba coisa. hospitais privados, ou melhor, escolas privadas sem hospital universitário, o nível de formação médica piorou muito. Então, junto com isso, vem uma série de problemas de qualidade. Então, a gente precisa enxergar o doente na sua integralidade, né? Não é só no exame, não é só na consulta médica, é na prevenção, né? Prevenção é tudo, né? Sim. Então, isso no público. Eu sou um admirador desse programa público de medicina da família, né? Sim. Isso tem que ser ampliado, porque na realidade você está lá na comunidade tratando uma hipertensão, tratando um diabetes, evitando que esse indivíduo progrida essa doença e vá ocupar a rede hospitalar pública e sobrecarregar, isso é mais barato. Com certeza. Os gestores precisam entender isso, que eles precisam investir pesado na medicina da família. Aí é o médico da família, a enfermeira da família, o psicólogo da família, quer dizer, é o grupo, né, de saúde da família. Então, eu sou um admirador desse programa de saúde da família no público e no privado eu estou fazendo a minha parte, né, seguindo essa linha de atender esse paciente na integralidade, ou seja, nas consultas, nos exames, na medicina preventiva com a vacina e com o check-up, na educação. Nada mais importante se educar o teu paciente, se educar a comunidade em relação a temas médicos relevantes e não perder o foco na sustentabilidade, que eu sou um admirador E forte. olha, temos que falar bastante sobre isso, né? Para chamar a atenção das pessoas mesmo. E dar exemplo, né, doutor? Porque o exemplo move montanhas, né? Contagiam as pessoas e é isso que a gente quer fazer aqui. Eu fico feliz com essa nova geração. Você pega essa turma abaixo dos 25 anos, eles têm um conceito de sustentabilidade diferente da minha geração. Eu tenho uns 54, é totalmente doutor, diferente. você acredita mesmo que a nova geração está vindo, pensando diferente? Sim, eu tenho um exemplo disso em casa, minhas duas filhas, né? Eu tenho uma filha de 21, outra de 23. Tem uns exemplos, né, em casa também, assim, muito grande, que é o senhor e a doutora Natasha. Pois é, e aí esse conceito de sustentabilidade, ele vem ao longo desses últimos anos, né, na família, né? E as minhas meninas, a própria Natasha lá como eu disse, em 2000, ela inovou no laboratório, lá no CEDLAB na época, certificando a 14 mil antes do Fleury em São Paulo. Quer dizer, é muita coisa, né? E as meninas têm essa pegada da mãe, né? Tem essa pegada de preocupação com o meio ambiente. Eu fico muito feliz delas trilharem esse caminho, que eu acho que é o caminho, não é do futuro, é o caminho do presente. Do presente, a gente precisa resolver isso logo. Aliás, já passou da hora, né? Da preocupação ser algo assim realmente presente na rotina, na vida de todo mundo. Falar mais sobre isso. Verdade. Com certeza que o mundo está gritando aí. Doutor, sempre é um prazer receber o senhor aqui. Eu quero marcar novamente para o senhor voltar e ter novamente um bate-papo assim que realmente acrescenta na nossa vida.
Prazer enorme estar aqui. Como eu disse, estar aqui é sempre um prazer. E o seu programa, mais uma vez, parabéns, porque Obrigada. todo mundo fala no Elga e você. Olha, gente, olha que felicidade. Mas Muito é verdade, obrigada. é verdade, é verdade. Obrigada, é o nosso propósito, né? Estamos aqui, assim, querendo sempre passar informação, trazer coisas boas, energias boas e fazer as pessoas estarem nos acompanhando e que a gente acrescente na vida delas. Que a gente está aí todos os dias no ar, de segunda a sexta. Doutor, prazer novamente ter o senhor aqui. Espero que o senhor volte logo. Prazer também. Obrigado. Obrigada. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.